Bom dia, alunos! Vamos começar a aula de física, aula de número 14. Então, nosso assunto hoje vai ser a potência elétrica. Então, coloquei uma foto aqui do nosso amigo Einstein sobre a potência elétrica. Esse cara foi um gênio mesmo, né? Então, o que vem a ser a potência elétrica? Ela é definida como a rapidez com que um trabalho é realizado, ou seja, a medida do trabalho realizado por uma unidade de tempo. A unidade de potência no Sistema Internacional de Medidas é o watt, em homenagem ao matemático e engenheiro James Watt, que aprimorou a máquina a vapor. Então, no caso dos equipamentos elétricos, a potência indica a quantidade de energia elétrica que foi transformada em outro tipo de energia. Por exemplo, térmica, luminosa, calor, também por unidade de tempo, claro, né? Então, por exemplo, uma lâmpada incandescente que em 1 segundo transforma 100 joules de energia elétrica em energia térmica e luminosa, terá uma potência elétrica de 100 watts. A fórmula da potência elétrica é a fórmula do π, ou potência, que multiplica a tensão, ou a diferença de potencial, né? Que multiplica a corrente. Então, frequentemente, a potência é expressa em quilowatt, que é um múltiplo, né, do watt. Então, 1 quilowatt vai ser igual a 1000 watts. Os valores nominais. Você já deve ter comprado lâmpadas para sua casa, ou ao menos deve ter trocado uma lâmpada queimada. Para isso, duas coisas foram observadas. A tensão, né, da rede local, pode ser 110 volt ou 220 volt. E a potência nominal da lâmpada. Então, podemos dizer que a potência está ligada ao brilho da lâmpada e a energia que está sendo transformada em cada unidade de tempo. Assim, quando utilizada nas condições especificadas pelo fabricante da lâmpada, uma lâmpada de 100 watts brilha mais e também consome mais energia que uma lâmpada de 50 watts. Em meio a esse exemplo, podemos dizer que potência é uma grandeza física que mede a energia que está sendo transformada na unidade de tempo. Ou seja, mede o trabalho, aqui o trabalho, tá? Aquele símbolo tal, realizado por uma determinada máquina na unidade de tempo. Então, se a gente tem potência igual trabalho dividido pelo tempo, a gente também pode substituir pela variação da energia dividido pela variação do tempo. Potência em dispositivos elétricos. Então, podemos dizer que a função básica de uma máquina elétrica ou não é transformar a energia. Então, na eletricidade, os dispositivos elétricos estão constantemente transformando energia. O gerador de eletricidade transforma energia não elétrica em energia elétrica. O resistor transforma energia elétrica em calor. Para transportar uma carga elétrica entre dois pontos, cuja diferença de potencial é U, o trabalho realizado pela força elétrica é. Então, o trabalho, né, símbolo tal, igual a carga elétrica multiplicado pela diferença de potencial. Daqui a gente tira, já que o trabalho é a carga pela diferença de potencial, a gente pode substituir na fórmula da potência, caso o exercício forneça algum desse dado aqui, né? Pela multiplicação, então, da carga pela diferença de potencial e divididos pelo tempo. O efeito Joule, a gente já falou um pouco em outras aulas, né? Mas vamos novamente fazer uma revisão aqui. Os resistores são dispositivos elétricos que, ao serem percorridos por uma corrente, transformam a energia elétrica em energia térmica. Então, o efeito Joule é sempre a transformação
da energia elétrica em térmica. Esse fenômeno é chamado de efeito Joule, e nesse caso dizemos que o resistor dissipa a energia elétrica. São exemplos, né, os aquecedores, chuveiro elétrico, secador de cabelo, as lâmpadas incandescentes, tem o filamento de tungstênio, os ferros de passar roupa. Então, esses são alguns exemplos, né, de equipamentos que produzem o efeito Joule. O cálculo da potência no efeito Joule. Então, essas fórmulas aqui já são conhecidas, né? Aqui temos duas novas. Então, a potência pode ser calculada pela multiplicação da resistência pela corrente ao quadrado, ou diferença de potencial ao quadrado, divididos pela resistência. Essas fórmulas são bem tranquilas de se aplicar. E aí, falando em energia elétrica, eu já quis começar com a energia limpa, né, no Brasil. A energia limpa pode, até as hidrelétricas, na verdade, elas são consideradas energia limpa, né, porque elas não eliminam, não emitem um subproduto que possa poluir a atmosfera ou o solo. Então, no Brasil está crescendo um pouco a energia solar, né, onde a gente usa esses painéis fotovoltaicos e é uma energia muito limpa. A gente também usa no Nordeste, acho que no sul do Brasil também tem essas usinas eólicas, né, por esses geradores aqui que trabalham com o vento, né? Então, elas também não são poluentes, mas elas fazem muito barulho quando giram. E, além do barulho, elas aquecem o ambiente aqui ao redor. Mas essa é uma desvantagem. E as usinas nucleares, né? Que, aliás, essa aqui não é usina nuclear, não, essa aqui é usina carvão. Então, essas são altamente poluentes, né? Porque usa o carvão, que é um combustível fóssil. Então, a eletricidade limpa é aquela que não emite poluentes na atmosfera, ou seja, não apresenta fatores prejudiciais à natureza. Ainda que gere um mínimo impacto na área onde é instalada, a energia limpa contribui para a sustentabilidade do planeta. No Brasil, a utilização de fontes de energia renováveis é predominante na energia hidráulica, que é a hidrelétrica, né? Com 61%. Em segundo lugar, a eólica, com 9%, seguida a biomassa, com 8%, a nuclear, com 1%, e a solar também com 1%. Esses são dados de 2019. Então, aqui tem uma usina que produz energia através da biomassa, né, que é a queima da matéria orgânica, a transformação da matéria orgânica em energia. E a energia hidrelétrica, que é a principal fonte de energia utilizada para produzir eletricidade no nosso país. Atualmente, 90%, essa outra planilha que falou de 61%, né? Mas eu acredito que seja mais próximo do 90% mesmo. Da energia elétrica consumida no país advém de usinas hidrelétricas. Além disso, o país só utiliza 25% do seu potencial hidráulico. Metade da produção da usina de Itaipu pertence ao Paraguai, em virtude do fato de ela se encontrar na divisa com o Brasil. E, aliás, a gente também compra energia elétrica da Argentina. Então, vamos ao cálculo da energia elétrica. Quando um equipamento elétrico fica em funcionamento durante um determinado intervalo de tempo, podemos calcular a energia elétrica que foi consumida. Para fazer esse cálculo, basta multiplicar a potência do equipamento pelo tempo de funcionamento. Assim, a energia elétrica é encontrada usando-se a fórmula energia elétrica é igual à potência que multiplica o intervalo de tempo em segundos.
A energia elétrica no sistema internacional é o joule, mas na prática a gente usa o quilowatt-hora. Então, no cotidiano é muito comum o valor da energia elétrica ser expresso em quilowatt-hora. Nesse caso, para transformar de joules para quilowatt-hora, podemos usar a seguinte relação. 1 quilowatt-hora é igual a 3.600.000 joules. Né? A gente tem aqui também, ou seja, 3,6 vezes 10 1, 2, 3, 4, 5, a sexta. Os medidores de energia elétrica, né? Aquele relógio que todo mundo tem em sua casa. Então, esses aqui são os mais antigos, né? Onde a gente começa a leitura da esquerda para a direita. Esse aqui já é um pouco mais moderno e aqui tem os digitais. Então, eles fornecem a quantidade de energia gasta por mês. Aqui eu coloquei essas fórmulas, tem umas que a gente não usou ainda, né? Mas esse esqueminha aqui é muito bom. Então, aqui a gente tem as da potência, que relaciona, inclusive, velocidade, da tensão. Aqui não seria... A gente usa o U, né? Para definir a tensão elétrica ou a diferença de potencial. Mas também pode ser usado o V. A resistência e a corrente. Então, esse é um esqueminha bastante bom. E para finalizar essa aula, vamos fazer um exercício da página 43. Para determinar a potência de um aparelho eletrodoméstico, um estudante seguiu estes procedimentos. Desligou todos os aparelhos elétricos da sua casa, exceto uma lâmpada de 100 watts e outra de 60. Então, ele observou que o disco de alumínio do medidor de consumo de energia elétrica na caixa de entrada de eletricidade da sua casa gastou 8 segundos para efetuar 10 voltas. Aí ele apagou as duas lâmpadas e ligou apenas o aparelho de potência desconhecida. Com isso, verificou que o disco do medidor gastou 4 segundos para realizar as 10 voltas. O estudante calculou corretamente a potência do aparelho, encontrando, então, em watt. Então, as duas lâmpadas acesas dá 160 watts. Com elas, o disco de alumínio do medidor gastou 8 segundos para efetuar as 10 voltas. No caso do aparelho desconhecido, gastou 4, né, para realizar as 10 mesmas voltas. Então, os dois aparelhos gastaram 10 voltas, ou seja, a mesma quantidade de energia. Então, se as lâmpadas gastaram 160 em 10 segundos, a potência foi de 1.280 watts por segundo. Portanto, o aparelho gastou essa mesma quantidade de energia, ou seja, 1.280, porque ele também deu 10 voltas, né? Mas completou as voltas em 4 segundos. Portanto, só dividindo 1.280 por 4, ou seja, esse aparelho desconhecido tinha uma potência de 320 watts. E com isso encerramos a nossa aula de hoje. Muito obrigada.